14 estranhos modos de viver praticados no Antigo Egito. A gente normalmente pensa que é completamente diferente das civilizações da antiguidade. Eles tinham certas tradições estranhas, falavam uma língua desconhecida e por aí vai. Mas a arqueologia demonstra que estamos errados. Que tipo de operações podiam ser feitas no Antigo Egito? Que jogos eles jogavam? Neste vídeo, o Incrível vai contar sobre 14 fatos inacreditáveis sobre a vida no Antigo Egito, inclusive como dançar como um deles. Você sabe, essa é a mistura do Brasil com o Egito. Ok, aqui vamos nós. Contagem regressiva a partir de 14. Eles inventaram a linguagem escrita. Esta é talvez uma das invenções mais importantes da história. Sem nenhum modo de anotar informações, seria impossível armazenar e repassar o conhecimento para as gerações futuras. Os egípcios usavam pictogramas, o que simplesmente representava palavras. Mais tarde, eles adicionaram caracteres que lembram bastante os alfabetos modernos, o que os ajudou a escrever ideias abstratas. Talvez algo como construir uma pirâmide? Número 13. Eles inventaram mesas. Isso pode parecer impressionante, mas antes dos egípcios não existiam mesas, até onde sabemos. Então eles inventaram esta simples peça de mobília para manter a comida longe do chão e também para jogar. Assim começaram os jogos de mesa. Que tal o banco imobiliário egípcio? Número 12. Eles inventaram perucas. Por causa do clima quente, muitos egípcios, pelo menos os homens, raspavam a cabeça. É por isso que quando você assiste a um filme sobre o Egito Antigo, a grande maioria dos homens é careca. No entanto, algumas pessoas ainda queriam ter algum tipo de cabelo na cabeça, mas poder se sentir confortável ao mesmo tempo. Então, quando sentiam vontade, essas pessoas vestiam perucas, e quando estava muito quente, elas simplesmente as tiravam. E aqui vem algo bastante peculiar. As pessoas mais ricas e nobres usavam perucas feitas de cabelo humano, enquanto que a população em geral fazia perucas de lã de ovelha. Número 11. Eles extraíram ferro de meteoritos. Arqueólogos encontraram colares de metal em uma tumba do Egito Antigo. Em 1911, 9 lindos colares pequenos foram encontrados no norte do Egito. Mas por que esses colares são tão únicos? O que acontece é que os egípcios começaram a derreter ferro somente 2000 anos depois. Então, como é que eles conseguiram esses colares de metal? Testes químicos demonstram que eles foram feitos a partir de meteoritos. E outro argumento para essa versão é o hieróglifo, o qual os egípcios tinham, que significa ferro e pode ser traduzido como metal do céu. Uma tradução bastante direta, não é? Número 10. Eles inventaram o creme dental. Existem várias provas de que os egípcios produziam creme dental desde 5000 a.C. Aparentemente, eles não precisavam de creme dental apenas para encontros românticos. Os egípcios provavelmente tinham problemas sérios com seus dentes, pois comiam alimentos com muita areia. E, logicamente, a areia destruía o esmalte, então eles precisavam de algo para manter os dentes limpos e saudáveis. Por isso, eles inventaram uma das primeiras versões do creme dental. Era produzido a partir de cinzas, casca de ovo queimada e patas de boi. Exatamente o tipo de coisa que você quer colocar na sua boca, não é? Isso não parece uma boa maneira de começar o dia. De qualquer forma, arqueólogos até mesmo conseguiram encontrar alguns manuais sobre como misturar esses ingredientes para fazer o creme dental corretamente. E existe lá um modo errado de fazer isso? Outra descoberta fascinante foram palitos de dentes enterrados junto com múmias. Provavelmente os antigos egípcios se preocupavam tanto com seus dentes que até levavam algumas ferramentas consigo para a vida após a morte. Número 9. Eles faziam uso de balas para ter bom hálito. Como você já sabe, os egípcios se preocupavam bastante com as suas bocas. Nos tempos antigos, o mau hálito era tão desagradável quanto é hoje em dia. Apesar de a medicina deles ser bastante avançada, eles não tinham nenhum dentista que os ajudasse com o mau hálito. Então, para fazer algo a respeito do cheiro desagradável em suas bocas, eles inventaram também as primeiras balas. Eles utilizavam mirra e canela, ferviam isso com mel e faziam algo parecido com pastilhas. Número 8. Eles se tratavam com antibióticos. Sim, os antigos egípcios meio que inventaram antibióticos muito antes do século XX, mas parece que eles não sabiam como isso funcionava. Eles utilizavam pão mofado para curar feridas infectadas.
Eles fermentavam algo que parecia um mingau e tinha altos níveis de tetraciclina, o que conhecemos hoje como antibiótico. Contudo, não há nenhuma indicação de que os egípcios entendessem o motivo pelo qual essa receita funcionava. E aí, é realmente uma descoberta quando você não sabe o que descobriu? Conte-nos nos comentários. Número 7. Eles inventaram maquiagem para os olhos. Você provavelmente assistiu a filmes sobre o Egito Antigo. Tanto homens quanto mulheres usavam maquiagem, e este era um símbolo de nobreza. Quanto mais maquiagem você usava, maior era o seu status social. Na maioria das vezes, eles usavam maquiagem preta nos olhos, mas também conseguiam criar uma maquiagem verde para os olhos usando malaquita. Número 6. Eles formaram a primeira polícia do mundo. A primeira polícia do mundo foi formada durante o período do Império Médio, entre os anos de 2050 a 1800 a.C. Ela incluía os guerreiros e mercenários estrangeiros mais leais. Os policiais egípcios não carregavam armas e nem tinham distintivos legais, mas eram armados com varas e acompanhados por cachorros e macacos treinados. Ok, camarada, você está preso. Toby, coloque as algemas nele. Cheetah, leia seus direitos. Sim, era exatamente assim também. Além das obrigações costumeiras das polícias de hoje em dia, a polícia do Antigo Egito tinha que proteger os coletores de impostos e forçava os cidadãos a pagar os seus impostos em dia. Eles até mesmo tinham detetives que investigavam os casos de roubo mais populares da época, o roubo de tumbas. Número 5. Eles inventaram o calendário. Nós usamos o calendário para lembrar de coisas importantes, aniversários, compromissos, dia do lançamento do novo iPhone e assim por diante. Contudo, os egípcios poderiam literalmente morrer caso eles não tivessem uma forma de saber quando o Nilo iria transbordar. Se eles errassem esse dia, toda a colheita corria risco, e então eles desenharam um sistema para saber que estação do ano era. Eles tinham 3 períodos no ano: inundação, crescimento e colheita. Cada estação era formada por 4 meses, e cada mês tinha 30 dias. Se você fizer os cálculos, você vai perceber que o ano egípcio tinha apenas 5 dias a menos que o nosso ano moderno. 5 dias pode não parecer muito, mas na verdade é. Com o passar do tempo, essa diferença se somaria e as estações mudariam tanto que acabariam na época oposta do ano. É por isso que os egípcios adicionaram 5 dias a mais entre os períodos de colheita e inundação. Esses dias serviam como feriados religiosos para que as pessoas pudessem descansar antes do novo ano. Número 4. Eles foram os primeiros a produzir cerveja. Você talvez já tenha ouvido falar de que os trabalhadores que construíram as pirâmides eram pagos com 4 a 5 litros de cerveja por dia. Como alguém pode possivelmente beber tudo isso e acordar no dia seguinte para continuar o trabalho? Será que deveríamos testar? Não sabemos qual cura para a ressaca os egípcios tinham, mas podemos definitivamente concluir que a fabricação de cerveja estava em um nível excelente. Os egípcios foram um dos primeiros a produzir a bebida. Número 3. Eles usavam trancas nas portas. Trancas nas portas foram criadas no Egito e na China, provavelmente porque esses dispositivos eram necessários. Quanto mais vizinhos você tem, mais razões você tem para trancar as portas. Os mecanismos de chavear eram bem simples, possuíam pinos internos que não permitiam que ninguém abrisse a porta sem a chave. Quando o dono inseria a chave, os pinos se moviam e a pessoa podia entrar na casa. Então agora, toda vez que você trancar a porta e sentir que as suas posses estão seguras, você sabe a quem você deve agradecer. Número 2. Eles jogavam boliche. Em um assentamento próximo ao Cairo, arqueólogos encontraram uma sala de jogos que pode ser de 3200 a.C. com pistas esculpidas e bolas de vários tamanhos de dedos. As regras eram um pouco diferentes do que o boliche moderno que estamos acostumados. Os jogadores ficavam de pé em ambos os lados da pista e não miravam em derrubar os pinos. O objetivo era jogar a bola de forma que ela passasse exatamente no buraco do meio. Os adversários deveriam tentar fazer a mesma coisa, mas do lado oposto. E aí, que tal combinar o boliche e a cerveja agora que você tem uma nova tradição de sexta-noite? Número 1. Eles tratavam a visão. Infecção ocular era uma doença comum entre os egípcios. Eles utilizavam vários e por vezes extraordinários métodos de tratamento. Eles usavam tinta bactericida e remédios feitos de cérebro humano.
Aqui vai o exemplo de uma das suas receitas. Divida o cérebro humano em duas partes. Misture a primeira metade com mel e aplique no olho durante a noite. Seque a segunda metade e aplique-a durante a manhã. Não sabemos duas coisas: de onde eles tiravam os cérebros, esperamos que eles não assassinassem alguém apenas para isso. E não temos ideia se isso ajudava ou não. E aí, qual desses fatos você sabia antes desse vídeo e qual mais o surpreendeu? Conte-nos na seção de comentários abaixo. Curta este vídeo e o envie para os seus amigos para aprenderem algo novo. E logicamente inscreva-se no canal para se juntar a nós aqui no Incrível.